Se você quer trabalhar como desenvolvedor de jogos, em algum momento você pensou, sem dúvidas, em algum momento passou pela sua cabeça, como que faz pra entrar no mercado que tem tanto jogo já, tanto jogo bom inclusive, mas se tirar do caminho os bons, só pensar, cara, tem tanto jogo, tem tanta quantidade de jogo, tanta coisa disponível. Como que eu vou entrar nesse mercado, sendo que já tem tanta coisa? O que que o meu produto, o que que a minha novidade que eu vou trazer vai ter que fazer para conseguir entrar nesse meio? Esse podcast é sobre esse assunto aqui, que é um assunto muito importante, pouco discutido dentro do mercado de jogos, dentro dos vídeos, conteúdos sobre game dev, que é um assunto meio complicado até de falar, por isso que eu resolvi fazer um podcast, né? Então, tem aqui a webcam, tem aqui o vídeo, mas você pode apenas ouvir, se você preferir, deixar essa aba num cantinho com áudio para você ouvir enquanto você faz outra coisa. Esse tema aqui, cara, não é fácil de explicar, porque se você for olhar em termos de já existem jogos demais, você vai confirmar que, de fato, já existem jogos demais. E eu até posso dizer, cara, que, vamos supor, agora, para tudo, não tem mais nenhum jogo novo, não lança mais nada desde hoje. A partir de hoje não lança mais nada. Você ainda assim ia ter jogos suficientes para jogar a sua vida inteira. Possivelmente até antes disso, se em 2010 parassem de lançar jogos novos, você provavelmente ia poder jogar tudo que estava disponível até aquele momento, até aquele dia de 2010, que tudo parou, ninguém mais criou o jogo. Você ainda assim ia poder jogar o suficiente para sua vida inteira. Só que, claro, né, só os jogos que já são lançados, nenhuma novidade ia ser lançada, nenhuma coisa nova você ia poder jogar. E isso aí já faz você pensar, né? Cara, mas que esquisito, né? Eu não quero viver num mundo desse em que dá um dia e pronto, acabou, nada mais lança. E isso já mostra um dos primeiros tópicos aqui que vale a pena a gente conversar em termos de jogos demais, de ter jogos demais, e que não é bem assim, você pode sim trazer um jogo novo que vai ser bem-vindo. Que é o valor da novidade. A novidade tem valor. Às vezes você olha um jogo novo na Steam e você não vai pensar, é só mais um Metroidvania, é só mais um roguelike. Não, você vai ter os seus olhinhos bem abertos de olho na data de lançamento. Opa, o jogo não lançou ainda. É uma novidade. Eu acho que isso não é nem uma coisa tanto assim lógica, é uma coisa bem emocional e talvez até instintiva. Coisa de bicho mesmo, de animal, né? E da gente querer ir atrás do novo, da novidade, né? Talvez por uma questão de sociedade mesmo, de ser um animal que gosta de viver em bando, a gente quer ir atrás do novo, porque o novo provavelmente é o que o bando mais vai atrás e mais vai falar sobre, então a gente quer fazer parte daquilo, né? Inclusive muitos jogos abusam disso, né? De novidade constante, mas enfim, esse não é o assunto do vídeo, do podcast aqui. O assunto é que o seu jogo ser lançado, sendo que já tem muitos jogos lançados, provavelmente muitos parecidos com o seu também, ainda assim não quer dizer que esse jogo não vai ser visto, porque ele ser novo tem valor. E eu percebo isso desde o YouTube, né? Às vezes eu relanço assuntos de vídeo, inclusive tem um tema de vídeo que eu lanço todo ano, que é o Como Começar a Criar Jogos. Todo ano eu lanço um. Como começar a criar jogos em 2023, como começar a criar jogos em 2024. Porque, cara, a pessoa vai ver no YouTube lá na busca 2 vídeos, como começar a criar jogos lançado há 3 anos atrás, como começar a criar jogos em 2023. A pessoa vai ficar, opa! Conteúdo novo. Esse aqui deve ser mais atualizado, deve ser melhor, deve ser mais interessante. Tem um valor no novo, um valor que a gente já coloca por padrão. A gente vê algo que é novo e pensa, legal, deve ser mais interessante, deve ser mais deve ser mais legal. E, cara, isso é algo muito legal da gente pensar, porque às vezes a gente fica com a preocupação, né? Será que meu jogo se destaca bastante nas suas mecânicas, nos seus sistemas? Ele tem algo assim muito interessante sobre ele? Às vezes, você pode sim ter um jogo parecido pra caramba com outros jogos. Um jogo que se encaixa bem, assim, num gênero. E tem ali mecânicas que já foram vistas em outros jogos, mas elas, claro, né? Com o seu toque especial, do seu jeito, jogo feito por você, né? Então o jogo é diferente. Porque você que fez. Enfim, não é um jogo igual a todos os outros, apesar de ser parecido.
A gente fica com essa preocupação, né, de, cara, meu jogo é um plataforma, meu jogo é um puzzle, meu jogo é um roguelike, como é que ele vai se destacar, sendo que tem tantos jogos plataforma, puzzle, roguelike já lançados? Às vezes, né, não é porque o seu jogo não tem tantos diferenciais, tantas coisas diferentes sobre ele, que ele não vai vender. Porque as pessoas vão ver, cara, o jogo é novo. O jogo é novo. Ah, não é um plataforma só mais um. É um plataforma novo. Já joguei as plataformas que eu esbarrei na Steam. Já joguei as plataformas de consoles antigos. Agora eu quero um novo. Aí tá lá, pum, um novo. Né? Às vezes a pessoa não vai, tipo, olhar minuciosamente. Ah, essa mecânica aqui é igual àquele jogo. Essa aqui é igual àquele jogo. Não é interessante. Não, às vezes o cara vai ver ali. Ah, é novo. Então, isso já, por si só, já torna ele valioso o suficiente para eu ir atrás dele. Então, é só você ver, hoje em dia, né, tem muitos jogos Survivors, né? Vampire Survivors lançou, e não sei se foi ele meio que inventou esse subgênero, só que agora, ultimamente, tá tendo vários Survivors, que inclusive usam o nome Survivors no final, né, pra já atrair esse público mesmo. Cara, é um Survivors de vampiro, um Survivors de guerreiros, um Survivors espacial, um Survivors, sabe, cara, só por ter um tema visual diferente, só por serem personagens diferentes, inimigos diferentes, já é novo, já é novidade. Pode ser que os tipos de buff, debuff, os tipos de sinergia são parecidos, mas não importa, cara. É novo, é num ambiente diferente, é um jogo que o cara que é fã de Survivors não jogou ainda. Esse novo que você lançou. Porque o fato é, se você não copiou o jogo, se você não copiou um jogo em particular, você bebeu de várias fontes, você criou a sua própria coisa, mesmo que seja um jogo de um gênero que já é muito usado e não seja algo totalmente único, ele vai ter o seu diferencial. Mesmo que você não trabalhe exatamente em fazer um diferencial gigante, ele vai ter um diferencial por si só, por ter, claro, o seu próprio jeito de fazer a coisa. Então o cara que é fã desse tipo de jogo vai olhar o seu e pensar, novidade, quero jogar esse jogo novo aí porque é novidade, eu nunca joguei ainda, já joguei esse, mas esse aqui eu não joguei ainda. E isso pra mim também serve muito bem, eu vejo uma plataforma novo na Steam, eu dou uma atenção pra ele, mesmo que seja muito parecido com algum outro jogo. Claro que tem uns que parecem cópia descarada, é sempre bom evitar parecer uma cópia descarada, né? Não é só você tá fazendo um jogo Survivors que pronto, você copiou o Vampire Survivors, não é porque você tá fazendo um roguelike que você, obviamente, copiou um só roguelike famoso e tem a mesma aparência, mesmo tudo. Se você, claro, estiver fazendo uma cópia descarada, esse termo novo não vai pegar muito bem. Só você ver jogos tipo assim, tem o Fall Guys e tem o Stumble Guys. Os dois jogos são free to play, são do mesmo tipo de jogo, né? Online, multijogador com vários players, correndo em percursos, loucões, tipo gincana. Só que um deles é muito bom, Fall Guys, eu gosto bastante de Fall Guys, e o outro é muito ruim. O Stumble Guys tem várias falhas de mecânica, vários probleminhas de input, de colisões. Você vai, claro, ir no melhor. Só que não é desse tipo, isso não se aplica quando o seu jogo não é igual e não é claramente uma cópia do jogo a que você se inspirou, né? No caso de você fazer um jogo Survivors. Se você tiver o mesmo estilo visual, se a interface for idêntica, se os inimigos forem idênticos a Vampire Survivors ou algum outro jogo Survivors popular, é claro que você vai ser visto como tá aqui o jogo bom, que foi copiado, e tá aqui o jogo cópia, que não merece minha atenção. Só que você usar um gênero que tá em alta, como o gênero Survivors, o gênero Roguelike, Metroidvania, de fazenda, de builder, de construção, e você tem um jogo que não é uma cópia, né? Você olha pro jogo, esse jogo é diferente daquele. Aí você vai poder aproveitar isso do novo, né? Que o seu jogo tá ali, só que ele é novo, então ele já tem o seu valor a mais do que os jogos que não são novos, por essa questão humana que a gente tem, animalesca, de gostar do novo. Então isso é uma forma de você ter uma tranquilidade de que, cara, tem sim espaço para você. Porque mesmo que já tenha muita coisa boa, o novo sempre vai ser valorizado. E o novo acontece agora, né? Você lança, outra pessoa lança, sempre tá tendo que lançar jogo novo. Porque o jogador vai sempre estar buscando coisa nova.
Então sempre vai ter valor e sempre vai ter espaço para novas pessoas desenvolverem e publicarem jogos. Só que, claro, tem uma questão muito importante aí para ser falada sobre isso, né? Tem muita coisa. De fato, tem muita coisa. Se você for comparar antigamente, imagina lá no PlayStation 1, tinha bastante jogo ainda, né? Tinha uns milhares, umas dezenas de milhares de jogos. Só que não tinha como agora, né? Milhares de jogos todo dia lançados na Steam, na Play Store, até mesmo em lojas de console, PSN, eShop. Ainda assim, essas lojas estão recebendo muitos jogos por dia. E, cara, isso nunca foi visto. Isso nunca foi visto. Porque a acessibilidade em criar jogos hoje em dia tá muito alta. Né? Hoje em dia é fácil tu ter um PC bom o bastante para rodar uma engine mais simples, uma engine 2D, criar o seu jogo, lançar na Steam e publicar em consoles. Tá muito acessível. Imagina, eu não faço a mínima ideia de como era lá nos anos 90 para 2000, né, o 2000 inicial ali, 2000, até 2005, 2006, como era para você fazer um jogo de PlayStation 1, por exemplo. Naquela época, para você ter os recursos, para você ter o conhecimento, para você ter a forma de acessar, né, de publicar um jogo, desenvolver um jogo para PlayStation 1, era muito mais complicado do que é hoje. Não só em termos de publicação, como também desenvolvimento. Né? Lá não tinha Unity para fazer um jogo de PlayStation 1. Hoje você tem Unity, você tem Unreal, você tem tudo que é tipo de game engine para fazer jogo. E você usa agora estilos retrô nos seus jogos, né? Remanescentes de jogos antigos. Só que aqueles jogos não foram feitos usando a engine que você usa hoje, que é um preço acessível ou é gratuito. Antigamente era muito mais difícil do que é agora. Então você tinha dificuldade de entrar, né, no mercado de jogos, mas se você entrasse, você tinha poucos competidores. Poucos, né? Poucos, entre aspas, se você comparar, claro, com quantos tem hoje. Né? Então, assim, você faz um jogo bombástico de um gênero específico, você vai ter talvez aí uns 10, uns 20 competindo com você, como jogos bombásticos desse gênero que você fez, e hoje em dia você vai ter milhares parecidos com o seu e no nível de qualidade parecido também. Né? Não só jogos que do mesmo gênero, mas são do mesmo gênero e são bons também. São do mesmo nível ou melhores do que o seu. Então hoje a gente tá numa situação diferente do que antigamente, né? E o que isso muda pra gente perceber, cara? Que é mais ou menos a mesma coisa. Se você for parar pra pensar. Eu tenho um jeito de pensar muito realista otimista. Não sei se isso existe, mas eu gosto de pensar assim, cara. Porque é muito fácil a gente pensar porcaria, né? Tipo assim, não, cara, não vou nem me esforçar. Cara, todo dia na Steam tem um monte de jogo bom lançando. Por que eu vou me esforçar pra criar um jogo? Que bem vai fazer esse pensamento pra você? Não vai fazer bem nenhum. Não vai fazer bem nenhum você deixar de lançar seu jogo porque tem muitos jogos já, então não vale nem a pena o esforço. Então por isso que eu trago esse conteúdo falando assim de maneira realista, porém positiva, pra você pensar. Tá, é difícil, parece complicado, mas vale a pena sim, eu consigo enxergar o benefício que eu tenho, a vantagem que eu tenho. Que é o seguinte, ó. Antigamente, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, você tinha menos jogos em quantidade, porque era mais difícil de fazer. Os computadores não tinham a mesma capacidade, não tinham as game engines populares hoje em dia para facilitar o desenvolvimento, não tinha trocentos software de imagem, né, 2D, 3D, trocentos software de música, de som, não tinha. Tinha, claro, algumas coisas, mas não tinha a quantidade de coisas que tem hoje para facilitar a sua vida em termos de criação de jogos. Então, antes era difícil de fazer e publicar, mas assim que é publicado e assim que é feito, fácil, entre aspas, claro, né? Fácil de vender. Porque tem pouco competidor, tem pouca quantidade de jogos, então as pessoas acabam jogando o que tem. Se o teu tivesse lá no meio, sucesso, maravilha. E hoje tá mais fácil, muito mais fácil de fazer, produzir, publicar o jogo. Só que como tá muito mais fácil, você publica o seu jogo e tem um monte de gente que já publicou também. Porque, claro, ficou mais fácil, então agora muito mais gente tá embarcando nessa. Percebe que meio que ficou... Que a coisa se balanceou? Porque, pensa, se você tivesse querendo ser um game dev dos anos 90 ou no início dos anos 2000, cara, no Brasil mesmo, a informação que a gente tinha sobre essas coisas, não tinha YouTube ainda. Não tinha YouTube. Você no Brasil, pelo menos, tinha o YouTube
para você encontrar conteúdo internacional e aprender algumas coisas, né? Se tivesse YouTube, mas não tinha nem o YouTube ainda para você começar a pensar em estudar e desenvolver essas coisas. Ou seja, se você eu tô querendo dizer aqui que você tá numa época privilegiada, apesar de ser difícil entrar pela quantidade de coisa que tem. Mesmo pela dificuldade, ainda assim é um privilégio pelas facilidades que vieram junto, né, na época que a gente tá. Consegue perceber o equilíbrio que a coisa se fez? Agora é mais difícil você se destacar assim que você entrar. Mas ficando mais fácil você conseguir entrar, conseguir desenvolver e publicar o seu jogo, você pelo menos tem uma chance. Sendo que antigamente você, né, lá nos anos 2000, você tá estudando programação, começou a estudar programação, aprendeu umas linguagens de programação, quer se arriscar a fazer um jogo, mas, cara, e aí? Como é que você obtém informação para publicar o seu jogo no PlayStation 1, no Nintendo 64? Como que você aprende essas coisas? Cara, era muito mais difícil. Não é brincadeira, não. É muito mais difícil mesmo. Pensa agora o YouTube, como facilitou o compartilhamento de conteúdo. Se um cara do Brasil conseguisse fazer o trabalho complicadíssimo de publicar um jogo que ele produziu no PlayStation 1, ele não ia ter nem como criar um canal no YouTube pra fazer vídeo sobre isso. O cara não ia poder nem publicar um vídeo no YouTube assim, galera, publiquei meu jogo no PlayStation 1. Olha só como eu fiz. Aqui, fiz assim, falei com tal publisher, falei com tal empresa. Ele não ia ter onde compartilhar muito facilmente essas informações. Então, perceba, cara, que não é pra gente ver, ai meu Deus, tem tanto jogo, tem jogo demais agora, como uma coisa ruim. Porque o ter jogo demais é reflexo da facilidade que teve com as ferramentas hoje em dia. E essa facilidade é justamente o que permite você criar o seu jogo. Olha só que coisa boa, cara. Agora tem como você criar o seu jogo, sendo que talvez lá no começo dos anos 2000 você nem pensasse na ideia, e você, se pensasse na ideia, talvez nem conseguisse fazer, pela dificuldade que é achar os caminhos, as empresas certas, os contatos certos para publicar o seu jogo num console antigo. Então você decidiu que, beleza, vale a pena mesmo. Mas ainda tem um pezinho atrás que é tipo assim, cara, tá, eu vou fazer meu jogo, vou publicar meu jogo, mas ainda assim eu preciso de um grande diferencial. Eu preciso de uma mecânica bombástica, de uma coisa assim, nunca antes vista. Porque agora, cara, tá, beleza, eu vou botar meu jogo, mas ainda tem o problema de enfrentar os milhares e centenas de milhares de outros jogos que já existem na loja que eu vou botar o meu jogo. Então eu tenho que achar o diferencial estratosférico aqui para o meu jogo. Eu quero falar agora um pouco sobre esses diferenciais para você perceber que às vezes não é tanta coisa não. Às vezes uma pequena coisa, uma pequena mudança em algo que você está acostumado, que o jogador está acostumado, já é um diferencial suficiente para o seu jogo. Então, como eu falei antes, até vou aproveitar o que eu falei antes dos Survivors, né? Tem esses Survivors aqui que é de vampiro, tem esse aqui que é de espaçonave, tem esse aqui que é de plantinhas, tem esse aqui que é de não sei o quê. Isso já é um diferencial. É algo que o jogador tá acostumado, porém num universo diferente. Imagina, por exemplo, o Castlevania. Tem o Castlevania, que é um universo, é uma plataforma de ação, no universo de vampiros, monstros. É um universo bem de Halloween, assim, né? Criaturas monstruosas de Halloween. Aí você vai lá e eu vou criar uma plataforma de ação com criaturas fofas. Vai ser criaturas excessivamente fofas. Tem unicórnios, tem, sei lá, eu não consegui pensar mais nenhuma criatura fofa. Mas enfim, pensa que o foco é tipo criaturas semelhantes a unicórnio, ursinho rosa, sabe? Coisas bem fofas. E uma plataforma de ação que você mata, corta. Só que sem muito gore, né? Não sei, às vezes até o gore fica legal num tipo de jogo assim, né? Colocar bastante sangue, bastante violência. Pro jogador desse gênero de jogos, plataforma de ação, que gostou de Castlevania, que gosta também de outras plataformas de ação que você usa armas, né? Você usa armas arremessáveis, armas de perto. Ele vai olhar e ficar, cara, que doideira. Um jogo de plataforma de ação num mundo fofo. Cara, que eu não sabia que eu precisava disso. O jogo, ele é sólido, concreto. Você fez um bom jogo. Só que não tem nada nunca antes visto em termos de mecânica.
A sua arma é uma espada, melee, ataque de curto alcance. Você tem faquinha pra arremessar, você tem machado que joga por cima, igual Castlevania. Claro, não é uma cópia, né? Quando eu falo igual, eu quero dizer a mecânica semelhante, né? A mecânica que funciona da mesma forma. Inimigos que tem ali seus padrões já conhecidos. Tem o patrulhador, tem o cara que atira de longe, tem o cara que chega perto e ataca, tem o cara que tenta desviar de você, tem o cara que agacha, o cara que pula por cima do seu golpe. Tem ali vários padrões já conhecidos. E o level design bem feitinho, assim, com uma progressão boa e tal. E o grande diferencial cara, é um jogo de ação com violência, estilo Castlevania com bichinhos fofos. O jogo que você não sabia que precisava, né? Esses tipos de universos novos, eles já são um diferencial por si só. Você consegue pensar em algum outro... Se eu falo Metroidvania e falo insetos, tu pensa em Hollow Knight, obviamente, né? Tu consegue pensar em algum outro Metroidvania com insetos? Talvez agora você veja mais Metroidvanias com insetos, né? Porque Hollow Knight trouxe esse diferencial pra mesa. Mas é provável que já tenham outros. Só que Hollow Knight trouxe bem feitinho esse com insetos. Claro, é maldade, né? Colocar aqui como exemplo um jogo estratosfericamente famoso, como Hollow Knight. Mas é pra você ter uma ideia de como algo pequeno pode ser um diferencial. Sendo que Hollow Knight ele é um Metroidvania com um sistema de combate relativamente básico, né, com ataque de perto, ataque de longe. Claro que tudo muito bem feito. Muito bem feito, não é só visual, não é só arte, o level design, né, a progressão é muito legal, muito divertido. Mas se fosse só um Metroidvania sólido, bem feito, com tema insetos, já ia ser interessante por si só. Tipo assim, eu sou um inseto que anda por ambientes que parecem assim grandões, né? Porque eu sou miudinho. Então, isso é um dos diferenciais que você pode ter. O contexto, o estilo visual, né? Tipo assim, vai fazer um jogo Survivors. Vou fazer um Survivors que não vai ser de vampiro, não vou por esse tema, não. Vou fazer um Survivors em que você é um mecânico. Um mecânico batalhando contra carros defeituosos que encheram a sua mecânica e agora eles estão querendo te matar. E a cada turno que você joga, você tem uma progressão, você evolui, você fica melhor como mecânico, porque você conserta esses carros batendo neles com um martelo ou com uma chave inglesa. Sabe, você pode inventar um contexto diferente e você já tem um diferencial, mesmo que você use um gênero já conhecido e você utilize mecânicas e sistemas que já são muito vistos no seu jogo. Então você não tem que ir atrás de um diferencial, uau, meu Deus do céu, tem que fazer uma mecânica que ninguém nunca viu. Até porque é muito difícil fazer isso, né? Até porque é provável que se você for atrás de algo muito maluco, nunca antes visto, você vai chegar num território de coisas incompreensíveis. Sabe, você acaba pirando muito na mecânica, fazer uma coisa totalmente única que ninguém nunca viu, vai sair algo bem malucão, né? Porque se ninguém nunca viu, quer dizer que é algo que a mente humana não é capaz de captar. Pode ser algo bem problemático você querer ir atrás de uma mecânica, de um tipo de jogo muito complicado. O contexto é uma forma de você diferenciar. Uma outra forma de você diferenciar é em história. Porque história, cara, existem estruturas de roteiro, existem histórias que você consegue ligar, né? Uma estrutura que você já viu antes, você vê estrutura em um filme e você depois vê em outro filme. Por exemplo, filmes como O Rei Leão, tem uma estrutura bem organizadinha assim, né? Tem a criatura que valoriza uma criatura que ela vê como superior, né? No caso, o Simba vê o pai, que até esqueci o nome do pai do Simba, como uau, esse cara topzão, um cara top, que ele não conseguiu salvar, esse cara morre, e aí de repente tem que se tornar como ele. Essa estrutura Rei Leão, tu vê em vários filmes, agora eu não consigo pontuar exatamente qual, por exemplo, mas um exemplo é O Bom Dinossauro, um filme bem ruim da Pixar, inclusive, né, que usa a estrutura praticamente idêntica do Rei Leão, praticamente idêntica em um contexto de dinossauro. Tanto que se você for olhar análise na internet, você vai encontrar pessoas falando, como se fosse Rei Leão, só que de dinossauro. Então ali, ele trouxe, né, uma história
já conhecida, mas num contexto diferente, tá? Ele foi pelo contexto, né? Ele mudou o contexto. Mas você pode mudar a história. Você tem aí um jogo tipo Castlevania, pra continuar, né? Que não é diferente, não. Ele tem monstro, assim, de noite, em castelos, em lugares sombrios. O contexto é o mesmo que você espera pra um Castlevania. É um jogo de ação com monstros. Só que tem uma história, cara. Uma história de escolhas, uma história complexa, uma história política, uma história de amor. Que em Castlevania não tem história de amor, história de vingança, né? Você quer, sei lá, matar o Drácula, sei lá por quê. Mas não lembro se é amor, eu acho que não é amor, né? Você tem uma história romântica em um contexto sombrio, estilo Castlevania, assim. Você trazer uma história que ainda não foi vista num tipo de jogo que é muito visto, e até mesmo em um contexto parecido ou até idêntico a jogos desse gênero, mas com uma história diferente, isso também se torna um diferencial. E o legal de história é que dá pra contar milhões de tipos de história. Milhões, milhões, milhões. Você pode inventar personagem, você pode inventar contextos, você pode inventar situações quase que ilimitadas. É mais fácil você diferenciar em história do que em mecânica. É mais fácil, porque se você vai diferenciar em mecânica, você talvez tenha que explicar muita coisa em tutoriais de texto. Explicação, explicação, explicação. O jogador não entendeu a mecânica, ele sai fora do seu jogo. Mas a história, você tem como criar ali, né, a sequência de fatos de maneira que vai sendo mais compreensiva. E também ler história é algo comum. Né? Você lê diálogos, você lê narração, é uma coisa que a pessoa já espera, diferente de ficar lendo um monte de tutorial de texto no seu jogo. Então, a história é um ponto de diferenciação bem legal também. Uma outra coisa que você pode seguir, um outro caminho, cara, é simplesmente fazer um jogo muito bom em um gênero que tá assim, cara, tem jogo bom até, mas nada como esse jogo aqui, né? Então, assim, cara, é um jogo que ele tem algo que ele pode seguir vários clichês, mas ele traz ali algo. Caraca, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bem feito, uma qualidade técnica muito boa. Então, às vezes, a qualidade já é um diferencial por si só, né? Até mesmo não um gênero que tenha jogos ruins. Isso não existe. Não existe. Todo gênero tem pelo menos um jogo que, assim, quebra tudo em qualidade. Mas você tem um jogo que simplesmente ele é muito bom, pode ser o suficiente. Né, mas assim, se for muito bom mesmo, assim, sem bugs, sem defeitos severos, level design bem feito, mecânicas divertidas bem feito, a qualidade do jogo pode ser um diferencial também, se ela for algo assim que deixa bem assim alarmante assim a qualidade que ele tem. Uma outra coisa, o estilo visual. O estilo de arte, isso é um pouco diferente do primeiro ponto que eu falei, que era o contexto, né? No caso aqui é a direção de arte, quero dizer, uma arte diferente. E quando eu digo arte diferente, arte top, não quero dizer, é uma arte em 4K, uma arte em alta resolução. Não é isso, não é um 3D com uma iluminação quase realista. Não, quero dizer estilo visual, direção de arte mesmo. Algo que faça o jogador olhar assim e de repente ele para. Nossa, que diferente, que interessante, gostei. Né, os jogos tipo Okami tem um estilo visual diferente. A Colorful Tale é um jogo que ele assim, ele é todo em branco e ele é como se fosse uma tela de pintura. Ele vai sendo pintado pelo jogador. É Chicory, A Colorful Tale. O Gunman Clive, um jogo que tem uma arte bem diferentona também, é um estilo bem diferente, bem bonito. Killer 7 também tem um estilo visual que tu fica tipo assim, tu para pra olhar e fica tipo, cara, que diferente, que legal. Sabe, uma arte diferente também pode ser um diferencial. E às vezes a qualidade da arte também se torna um diferencial por si só, né? Jogos como, por exemplo, Oh Boy, que agora eles estão fazendo aqui o Vikings on Trampolines, né? É uma empresa que faz artes em pixel art, assim, absurdamente boas. E isso já se torna um diferencial deles. Por exemplo, Oh Boy é um jogo que eu não gostei. Eu não gostei da mecânica dele, mas eu comprei no lançamento porque a arte me chamou muita atenção. Aí eu comprei de cara, não curti o jogo, mas ainda assim acabei comprando, porque o visual foi um diferencial que me chamou a atenção. Então, se você tem uma arte muito boa, de preferência tem um gameplay muito bom também, pra não dar essa sensação ruim, né? Tipo assim, cara, eu achei que o jogo ia ser tão bom quanto a arte dele, mas não foi. E um bom marketing, né, cara? Se você faz um jogo bem feito e você aproveita as ferramentas de marketing que estão disponíveis pra você,
mesmo que não tenha um diferencial supremo, algo nunca antes visto, você pode vender bem, você pode vender legal. E de preferência publicar no maior quantidade de lugares possível, né? Eu publiquei o meu jogo Rift to Raccoon na Steam, vendeu X. Quando eu botei nos consoles, vendeu 20 vezes X, porque o console, ele aumentou muito, assim, quantos jogadores puderam receber acesso ao meu jogo. Então vale muito a pena também ir atrás de publicar em mais lugares. Mas aí eu falo realmente em PC e consoles em questão de mobile, eu não conheço muito bem, mas pelo que eu vi, pelo que o pessoal contou, é muito difícil tu se estabelecer ali no mobile. É uma coisa assim um pouco mais, ainda mais saturada do que no PC e nos consoles. Então, cara, é isso para esse podcast de hoje, um tema meio diferente, espero que tenha ficado compreensível aí que eu falei. Eu posso ter viajado um pouco algumas horas, porque é um tema diferentão, então às vezes, né, é um tema mesmo para eu ficar falando aqui e a cabeça viajando e montando teorias e montando coisas que eu espero que façam sentido. Se você gostou, deixa um like, comenta o que você achou também, discute aí no comentário alguma coisa sobre o que você pensa sobre o que eu falei aqui. E também, cara, vai no meu site marcosgamedev.com, que tem os meus cursos. Vou deixar o link aqui pro Game Start, que é o meu curso para iniciantes. Se você quer começar a criar jogos, começa pelo Game Start. Beleza, vamos lá então pro Game Start, vamos lá então pros próximos vídeos. Deixar aqui o link agora pros próximos vídeos e vejo você lá.